Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas decisões do Supremo Tribunal Federal que, olha, mexem com a vida de muita gente. De um lado, tem a briga de um candidato de concurso por uma vaga de cota. Do outro, um embate daqueles, direto entre o Senado e o próprio Supremo. Vamos entender o que está em jogo aqui. O Supremo Tribunal Federal. Pois é, as decisões que saem de lá podem mudar completamente o rumo de uma carreira ou até redefinir o equilíbrio de poder lá em Brasília. Por isso que entender o que acontece ali dentro não é só papo para advogado, não. É fundamental para todo mundo. Então, nosso guia nessa jornada vai ser o informativo 1189 do STF. A gente começa com a polêmica das cotas em concursos, depois partimos para analisar uma verdadeira queda de braço entre o Senado e o Judiciário, e no final, a gente amarra tudo e entende por que isso tem a ver com o nosso dia a dia. E para que fique claro, a nossa fonte aqui é o resumo oficial do próprio STF, o tal do informativo. Ele funciona como uma janela, sabe? Uma espiada nos julgamentos mais quentes e decisivos da corte. Pensa no informativo como se fosse uma lente de aumento. A ideia dele é justamente traduzir aquele juridiquês todo das decisões do tribunal para deixar tudo um pouco mais acessível para quem quer entender como o direito funciona no Brasil. Vamos lá então para o primeiro caso. E ele envolve um tema que é sempre delicado: cotas raciais em concursos públicos. O que acontece quando a autodeclaração de um candidato é colocada em dúvida? E aqui está o centro da questão. Imagina a cena. Um candidato se autodeclara pardo ou preto, mas a comissão que avalia isso discorda. E aí? A justiça pode entrar no meio e dar a palavra final? Até onde vai o poder de um juiz num caso desses? Antes de mais nada, vamos entender o que faz essa comissão. O objetivo dela, basicamente, é verificar se a política de cotas está sendo aplicada do jeito certo para garantir que as vagas sejam preenchidas por quem realmente tem direito e, claro, evitar fraudes. Agora, o ponto mais interessante é essa linha bem tênue que o STF desenhou aqui. A justiça pode, sim, se meter se o processo foi injusto. Tipo, se o candidato não teve chance de se defender direito, de apresentar seus argumentos. Mas, e aqui está o pulo do gato, o judiciário não pode simplesmente substituir a avaliação da comissão e dizer quem é pardo ou preto. Essa análise de mérito, baseada no fenótipo, é da banca. E a regra do jogo, definida pelo tribunal, ficou assim. A justiça fiscaliza o processo, para garantir o direito de defesa de todo mundo. Mas a análise sobre os critérios de cor da pele, isso é uma questão de fato, e quem decide é a comissão do concurso. No fim das contas, a decisão é um verdadeiro ato de equilíbrio. De um lado, ela respeita a autonomia técnica da comissão. Do outro, cria uma rede de segurança para que nenhum candidato saia prejudicado por um processo cheio de falhas. Bom, agora a gente muda de assunto e vai para o segundo grande tema onde a briga, olha, é maior. A discussão aqui é sobre a separação de poderes, que é um dos pilares da República. Um teste de fogo para os limites entre o Congresso e o STF. Pela Constituição, o caminho é bem claro. Primeiro, o STF analisa um caso concreto e decide que uma lei é inconstitucional. Só depois disso é que o Senado entra em campo com o poder de suspender a lei para que ela pare de valer para todo mundo. É um trabalho em equipe, percebe? Mas o que foi que aconteceu na prática? Em 2007, o Senado, por conta própria, publicou uma resolução e basicamente cancelou um monte de leis de impostos de São Paulo. À primeira vista, parece tudo certo, mas tinha um detalhe, um pequeno grande detalhe. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Para a ação do Senado ser válida, o STF precisaria ter agido antes, declarando exatamente aquelas leis como inconstitucionais. Será que isso aconteceu? A resposta é um sonoro não. O Senado agiu sozinho, sem a decisão judicial prévia que a Constituição exige. Foi como pular uma etapa fundamental do processo. O Supremo entendeu que o Senado, nesse caso, foi além da sua competência. E a decisão do Supremo bota um ponto final nessa discussão. O recado é bem claro: o poder do Senado não é um cheque em branco. Ele depende obrigatoriamente de uma decisão anterior do STF sobre o mesmo assunto. O impacto disso é gigantesco. A decisão é um lembrete bem claro. Na nossa democracia, cada poder tem a sua pista e não pode invadir a do outro. É a separação de poderes funcionando na prática preto no branco. Certo, já analisamos os detalhes técnicos. Mas e agora? O que a gente tira disso tudo? O que um caso de cotas e uma briga sobre impostos têm em comum e por que eles são tão importantes? Vamos resumir a ópera. A primeira decisão traz mais segurança para quem presta concurso por cotas, deixando claro o que pode e o que não pode ser questionado na justiça. A segunda reforça o sistema de freios e contrapesos, impedindo que um poder avance sobre o espaço do outro.
No fim das contas, as duas decisões fortalecem as regras do jogo democrático. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Da vaga no concurso público, aos impostos que a gente paga, as decisões do STF estão o tempo todo moldando as regras do jogo do nosso cotidiano. Acompanhar esses julgamentos, no fundo, é entender como o Brasil realmente funciona.